sou capaz de lembrar. O Miguel foi assim. Eu conheci, sei lá, muitas pessoas na rua e fui me aproximando de quem eram profissionais de comunicação como eu. Quem fazia foto, quem fazia vídeo, quem fazia streaming, quem fazia texto. Fui me aproximando dessas pessoas. E teve o dia 20 de junho, né? Como ele falou, que foi já o momento em que a passeata foi chamada pelos meios de comunicação, uma grande festa da democracia, né? Mas aqui no Rio de Janeiro teve essa particularidade, era uma passeata que ia até a prefeitura, já contestar medidas, né, e políticas públicas do governo municipal, do Eduardo Paes, e se juntou com uma manifestação gigante, e foi um dia de uma repressão monstruosa, porque no momento que as luzes das ruas são apagadas, os postes públicos são apagados, começam os cavalos a avançar em frente à população, sincronizado, infelizmente, ou então uma grande coincidência. Os cavalos começam a avançar e as bombas começam a ser atacadas e o metrô começa a fechar suas portas. E as pessoas começam a correr sem ter para onde fugir. E elas são interceptadas pelo outro lado também. O lugar de fuga também chega agentes públicos, de segurança pública do Estado. Então aquilo ali foi um caos total, foi um pânico. E ali tem uma ruptura, eu acho, com a dimensão do que é o Estado na cabeça de muita gente. Para mim também. Porque eu cheguei em casa feliz de ter pegado um beco atrás do sambódromo da apoteose e ter me livrado em 5 segundos daquilo ali. Porque amigos meus tentaram ir para casa e ficaram 5 horas e meia sem conseguir. Tentando ir para casa, porque para onde iam, vinha essa repressão, que é uma loucura, né? Que envolve dinheiro nosso, público, mais uma vez. Então, acho que o meu tempo está acabando, né? Então, o que eu acho interessante você fala de tecnologia. Então, na prática, eu estava com uma câmera DSLR, que eu tinha comprado, uma Canon Mark III. DSLR é Digital Single Lens Reflex, em inglês. É uma lente única, que reflete a imagem e digitalmente, você computa aquela imagem. É isso. Tá? É um espelho, exatamente. Uma lente, desculpa, não é uma lente, é um único espelho. É isso. E é uma tecnologia que foi se tornando cada vez mais barata e começou a fazer vídeos, máquinas fotográficas que fazem vídeos. Esse é o lance. Quer dizer, você não tem grana para comprar uma máquina de vídeo, mas tem uma máquina fotográfica que ela roda um vídeo. E aí muita gente começou a filmar também. Hã? Enfim, e hoje é broadcast. Era, né, primo pobre, era uma coisa ali alternativa, hoje em dia é broadcast. Qualquer grande emissora faz com essas câmeras também. E aí pronto, aí em 2013 essa coisa, eu comecei a compartilhar material meu com as pessoas. Eu via os ninjas, o Mickey, o Mariachi, o Vinhetando, o Coletivo das Lutas, o Vírus Planetário, blogs, conversa fiada. Eu mandava em box de madrugada coisas que eu tinha filmado, planos sequências, eu não tinha tempo de editar. Eu filmava. E aos poucos no processo eu fui conhecendo, e o que era o meu modelo de produção como freelancer começou a acontecer ali na loucura de você sair um dia de casa depois do trabalho, ou sem ter trabalho aquele dia, enfim, mas você sai uma hora, quando você vê, você está há 10 horas na rua. Porque você ficou naquela situação ali, documentando, porque tem um compromisso em estar atento a tudo que está acontecendo. Não é um jornalista que vai com uma pauta, que ele faz uma imagem de cobertura, ele já tem um texto pré-determinado por um editor-chefe, ou por ele mesmo, enfim, que vai sofrer censuras. É tal coisa, como ele falou, esse mediativista é um cara que chega ali, filma um lance, que pode ser um fato que muda o curso da história, pode ser um flagrante único. Ele pode ser mediativista uma única vez na vida dele, sem nem saber. Como foi o caso de um rapaz numa outra comunidade na favela da Quitanda, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, se não me engano, que ele filma mãe e filha no chão, sangrando, ainda com vida, tendo tomado um tiro único de um policial que está dialogando com ela. Calma aí, senhora. E o cara filma isso e bota na rede social. Quando eu vejo isso, eu falo, cara, isso é o maior risco de vida que pode ser corrido por um sujeito, sem estar cometendo nenhum crime. Então, colocar uma imagem dessa, bota ele numa situação de perigo de vida, porque eu fico pensando, saiu daquele local, continua ali, o que foi feito deles, que cara que produziu essa imagem. Então, é um estar, é um fazer. E naquela época eu falei, cara, preciso fazer as pessoas verem o que eu estou gravando. Quando eu vi que tinha coisas que já estavam sendo ditas por outros lugares, muita coisa eu filmei e nunca coloquei na rede. Entende? Era um homem só gravando, e aí entrei em parceria com o Mickey, com
com Paula, aí eu olhei em volta e falei, tem pessoas aqui que não estão em coletivos. A Paula era uma delas, o Rafuca era outra, embora ele seja um coletivo, ele é um homem só que faz um canal de comunicação, né? Tinha eu, tinha o Léo Nabuco, que participava, que já fazia parte da galera do coletivo da Casa Nuvem. E, engraçado, como são as versões, né, o que cada um vê da história, mas eu me lembro de eu e Léo conversando e falando, Léo, temos que juntar essa galera que a gente está conhecendo na rua, que está produzindo comunicação, para entender uma forma de atuar coletivamente, porque pulverizado a gente vai ser trucidado. Porque era um canal do jornal A Nova Democracia, que já vinha de longa história com audiovisual em periferias no Rio de Janeiro, já desde 2011, 10. Então, que tinha uma grande, né, know-how de como trabalhar nesse universo militarizado da pesada, coisa que nenhum de nós tinha. Tá? Classe média também, branco, enfim. Trabalhei, já tenho amigos na Zona Norte, mas nunca morei, nunca vivi isso no meu dia a dia. Não vivo ainda. Não vivo. E aí, no final das contas, essas pessoas produziam uma porção de coisa, mas às vezes botavam o mesmo conteúdo. Você viu um vídeo do Nova Democracia, que era do mesmo fato do Mariachi, do mesmo fato do Mídia Independente Coletiva, que era o mesmo do Ninja, que era o mesmo... E eu falava assim, cara, que loucura. E eu lembro de conversando com o Léo e com outras pessoas, a gente foi entendendo, cara, temos que trabalhar mais frentes. A gente já se conhece, já confia no trabalho do outro, e propusemos uma reunião, ele propõe para a Casa Nuvem uma reunião, que é essa primeira reunião que acontece lá, que o Felipe Pessan, o Carioca, da Mídia Ninja, já está presente também. Na reunião tinham, ao todo, acho que uns 25 coletivos. Tinha o Rio na Rua, tinha o Voz das Ruas também, tinham pessoas se dizendo coletivos ali, às vezes uma pessoa só, mas foi uma força que a gente fez para chamar as pessoas, elas foram. Tinha gente do coletivo, se não me engano, do Norte Comum também, a gente estava tentando trazer pessoas de outras zonas da cidade, já era uma preocupação nossa coisa do território. E ali você vê tecnologias de todas essa miríade. E a mídia ninja ali já se torna uma questão, porque foi sendo identificado no processo que o interessante era você, eu não gosto da palavra empoderar, tá? Eu prefiro fortalecer. Empoderar vem de fora. A gente já tem a palavra aqui que é fortalecer. Então a ideia era cada um fortalecer o outro. Então ele fez uma foto e publicou na página dele, todo mundo compartilha o que ele colocou. Claro, se for mais seguro não dar a página dele, você copia e você depois republica, né, segurando a fonte para não expor a pessoa, porque tem risco de vida nessa história. Esse estado de investigação policial vai atrás, né? Mas era isso, era de compartilhar. E naquele momento ali, já havia um tempo das pessoas se encontrando nas ruas, veio essa discussão sobre o compartilhar. Já estou terminando. Porque eu acho que é isso, da tecnologia, o compartilhar é muito importante. É isso que traz poder para o sujeito que está ali, vendo aquela repressão policial, aquele fato que causa, enfim, o questionamento da sociedade, né? Isso está certo ou está errado? Eu acho que é nessa fronteira que a gente está lidando, né? Do certo e do errado, que está muito subvertido hoje em dia. E aí a discussão na época era sobre mídia ninja, você tem que compartilhar. Felipe Pessan, o Carioca, você tem que compartilhar, gente. Eu lembro que o Sunei falava isso. E já era uma voz ali, já estava vocalizado pelas pessoas. Porque é isso que vai fazer cada um dar força, a gente vai junto. Mas, enfim, passado todo esse tempo, o que eu vejo é que temos um golpe parlamentar no Brasil, e quando eu abro minha timeline, e eu vejo durante um tempo apenas a mídia ninja como sendo a única voz de contradiscurso, em que tudo ali se junta, de certa maneira, né, porque o Facebook ele é isso, ele é tudo. Ele é blog, ele é o blogueiro, ele é o CMI, ele é o mídia livrista lá de trás, ele é o blogueiro, né? Ele é o hacker que consegue botar coisa ali, ele é o cara que faz uma foto, tudo isso está ali. E aí, hoje em dia, eu fico vendo, existe um esforço, como eu falei, eu não me considerei nunca, e sempre estive de fora, existe um esforço de tentar tornar, nesse momento, o que era fraqueza em força, no sentido de que alguns coletivos permaneceram, e, claro, isso solidificou eles, deu mais cancha, deu mais noção de como atuar, mas eu sinto que é uma interlocução entre eles que tem que acontecer maior. E principalmente privilegiando esses indivíduos que estão aí à solta, entendeu? Que são grandes propagadores de informação e já tem essa vocação para atuar, né?
ativismo e atuação, ativismo, né? Enfim. É um pouco isso. Então, para apresentar a parada, então, o Mariachi foi o seguinte, o Mariachi foi um processo... Então, o Mariachi foi um processo assim, eu participava do movimento estudantil quando eu era moleque, tem 43, então eu participei do processo inteiro do Fora Collor, né, por exemplo. Eu já participei ali desde o início da primeira manifestação com 200 pessoas na Paulista, e eu era da periferia, eu sou da Zona Leste de São Paulo, então ali pouca gente da periferia estava ali, porque o Fora Collor foi um movimento da playboyzada ali do centro mesmo de São Paulo, né. Tinha pouca gente da periferia fazendo isso, então a gente... Foi um pessoal da periferia fazer isso. Então a gente acompanhou desde o começo até o fim. E eu estou falando disso porque foi por aí que eu me interessei das manifestações ali. E aí é o seguinte, eu venho para o Rio, tem um site que chama mochileiros.com, trabalho com internet desde 97. Então eu venho para o Rio, já estava afastado de política, tudo. Aí eu venho para o Rio e acompanhando a internet diariamente, estava vendo as manifestações de São Paulo. Aí eu fiquei sabendo que ia rolar essa manifestação no dia 17 no Rio. Eu sou fotógrafo, fui com a minha 50D, não filma. Aí eu fui lá, eu fiz as fotos do dia 17, foi o dia que teve aquela coisa da LERJ. Como eu não conhecia o Rio direito, estava morando pouco tempo aqui, eu perdi lá aquela coisa linda que aconteceu lá, do pessoal invadir a LERJ e quase tacar fogo lá, né? Infelizmente, do militivismo eu não tenho essas imagens aí. Aí aquele dia, fui para casa, foi no dia 20, voltei no dia 20. No dia 20 eu fui e fiquei ali na frente da prefeitura quando começou aquela coisa toda. E, cara, mesmo tendo participado de movimento estudantil e tudo, eu nunca tinha visto aquilo, eu não sabia como era gás lacrimogênio, velho. Então, tipo assim, eu tava ali naquela frente, eu peguei minha 50D, pô, vou lá na frente, lá, né? E eu fui metendo no meio da fumaça, achando que ia belezona meter no meio da fumaça ali, caí. Porque aquilo foi uma coisa absurda, velho, entendeu? Eu nunca tinha visto uma coisa daquele jeito, e ali deu para perceber claramente que aquilo tinha sido uma operação militar daquele dia, do cagaço que eles tinham tido no dia 17, velho, entendeu? Eles apagaram as ruas da avenida, eles fecharam tudo aquilo, pô, um monte de gente, cara, eles subiram Santa Teresa, eles fizeram botaram o caos, um terror mesmo na população, né? Inclusive, o Mariachi tem um vídeo que mostra esse dia, o pessoal indo na frente de bar, tacando bomba em bar. Todos os bares que estavam abertos aquele dia, na Lapa, tudo, eles chegavam e tacavam, eles falaram assim, ó, vai ser assim, ó, vocês vão para a rua, então vamos tocar o terror, vamos ver se vocês vão voltar. Foi mais ou menos isso, né? Então, até a questão política ali, já acho que de muita gente mudou, da questão da democracia e tudo. Da questão da democracia do sofá, daquela coisa, ó, você está ali na televisão, xingando, vendo o Jornal Nacional, vendo ou a internet, indo lá na internet xingar lá o cara na internet, até aí tá beleza. Se você mete 1 milhão de pessoas na rua e você ameaça o status quo, aí já não pode. Então, aí caiu a ficha de muita gente que a democracia é uma palhaçada, não tem democracia nenhuma. E aí, isso é uma coisa que já aconteceu nas comunidades aqui do Rio. A gente sabe que nas comunidades aqui a democracia funciona dessa maneira também. Então foi nesse contexto que o Mariachi, eu comecei a fazer a parada ali. E aí eu fotografei, só que pelo fato de estar no meio daquela... Uma 50D, que já era só fotografia. E não tinha como eu não tinha uma lente boa ali. E aí ficou uma merda as fotos, né, cara? E eu sempre quis fazer vídeo e tal. Eu falei, pô, preciso comprar uma câmera para filmar, né? E aí foi aí que eu usei essa câmera no primeiro dia, foi no dia 30, no final da Copa das Confederações. A gente acabou conhecendo um documentarista cineasta mexicano, eu e minha esposa, e aí a gente falou, vamos fazer um mariachi. Aí eu estava lá tomando a tequila, a parada toda, decidi colocar o nome de Mariachi. E aí eu fui filmar no dia 30. Então foi a partir do dia 30 ali que já começou a filmar. No dia 30 também foi o terror do Estado, né? Estava todo mundo ali, conseguiram na Tijuca chegar perto ali do Maracanã, e estava todo mundo sentado ali, já estava o pessoal cansado, uma barreira era a polícia pra caralho, né? Aí foi feita aquela barreira ali, de repente passa um rasante de um helicóptero, operação militar mais uma vez. Primeiro passa o helicóptero, bem rasante, a partir do momento que ele dá praticamente quase que foi uma espécie de aviso ali. Passou o helicóptero, a polícia começou a tacar bomba. E aí o primeiro vídeo do Mariachi foi feito
foi feito nesse dia aí, foi inclusive o vídeo que a gente fez para apresentar a história do coletivo e tudo mais. E a partir disso eu fui conhecendo essa rapaziada toda aí, né? Do processo da nuvem, que foi feito uma reunião para reunir todo mundo. E aí envolve, no final falando, o Mariachi tem 130 vídeos. O mexicano, ele queria fazer um documentário. Então a coisa do mediativismo para nós começou aí. Ele queria fazer um documentário e a gente ia para as manifestações. E ele falou, não, pô, você não pode jogar o material todo lá, porra, senão o documentário, como vai sair de documentário? Eu falei, não, cara, mas você não pode esconder esse material do que está acontecendo aí, bicho. Aí, ó, a gente tá vendo aí, eu tô aqui com a narrativa de uma situação aqui, que eu não vou deixar essa porra para que porra de documentário, caralho. Entendeu? E aí que eu acho que o mediativismo ele começa aí. Falando, eu vou fazer uma historinha pequenininha aqui, eu vou pegar o comecinho legal, fazer um filme maneiro e mostrar o que aconteceu no dia ali. Então foi ali que... Exatamente, foi aquele cinema ligeiro ali. Nem sabia que estava fazendo cinema também, entendeu? Cinema ligeiro, porque a gente aí colocava as caras. Como a gente não queria fazer a linguagem jornalística, do tipo fazer igual tipo Nova Democracia faz, que tem o off ali dele falando, a gente não queria fazer dessa forma. Então eu falei, não, cara, vamos botar uma cartela explicada, um contexto para começar, e mete as imagens lá. E foi aí que começou. E aí, pô, a primeira vez que deu 100 mil views num vídeo foi no dia que a gente até começou a usar uns títulos bem sensacionalistas também para chamar a atenção, que é a polícia, como é que é? Tropa de choque vandaliza na Rua do Catete. Que foi o seguinte, foi o final de uma manifestação, o que acontece? No final da manifestação, não tinha acontecido nada, mas todo mundo embora, e a tropa de choque, óbvio, que ia arrumar uma merda ali, né, bicho? Eu tava voltando, aí pegaram uma moradora de rua, entendeu? Pegaram ela e começaram, a Cláudia. Aí, pô, tava um monte de... O pessoal voltando na frente do ponto de ônibus, um monte de advogados de direitos humanos. E um pessoal do mediativismo, velho, na frente dos caras. Pô, aí foi esse vídeo, os caras cometeram, tipo assim... Ele começou a afastar todo mundo, afastou os advogados, afastou todo mundo. Aí chegou e meteu o sprayzão de pimenta assim, na cara de todo mundo que estava ali. E aí a gente gravou tudo isso. E aí eu falei, pô, tem que voltar correndo para botar esse vídeo, né? Aí eu fiz um texto do lead da parada e o vídeo rápido que eu já tinha entrevistado a Cláudia do Culpa Cabral, e eu tinha a imagem dela falando e tal. Eu coloquei isso no final. Aí deu aquele final dela falando e tal. E esse vídeo deu 100 mil views e saiu em tudo que é as paradas. Eu falei, pô, é assim que a gente tem que fazer, velho. Você vai na manifestação, no dia seguinte, no meio da noite, você vai lá, já joga um lead ali para o pessoal saber, faz um videozinho que é a linguagem da internet, que eu trabalho com a internet, tem que ser um bagulho rápido, né? Tem que ser 5, 6 minutos, pá, resolve o problema, plau, entendeu? Foi isso, a coisa saiu desse jeito aí. Foi quase que natural. Foi uma mistura de internet... Com cinema e com jornalismo. Então, essa é a mistura que deu essas coisas dos vídeos de Full HD. Porque o Ninja fazia as transmissões ao vivo e precisava de uma documentação de vídeo ali, e rápida, entendeu? Foi essa coisa do vídeo rápido para entregar no dia seguinte, para chegar junto com o jornal que chega de manhã. Tipo, o cara acordou, ele vai ver, o vídeo já estava lá, entendeu? Quem engoliu a gente foi Aí depois a coisa foi indo para frente, mas quem acabou engolindo a gente foi a porra do Facebook. Que foi a primeira discussão que a gente teve lá na Casa Nuvem, de que uma hora esses caras iam foder a gente. Não é? Que a gente tinha que se compartilhar, que a gente tinha que fazer isso aí, e que a gente estava ficando cada vez mais dependente dessa coisa. Porque, pô, o Facebook ele tem um problema foda. Eu trabalho com a internet desde 97. Porra, a internet eu sempre amei a parada toda da internet. Entendeu? Os blogs, tudo. E é o seguinte, a internet fez uma coisa com as pessoas. Ela tirou o espectador da televisão, que é o cara que só ficava vendo ali. E o Google, por exemplo, quando saiu, é o seguinte, para você meter alguma coisa naquela caixinha, você tem que pensar. Você tem que colocar, o que eu quero saber? Aí você vai e coloca ali. Você tem que interagir com aquilo. O que o filho da puta do Zuckerberg fez? Ele pegou os caras de novo, pegou o processo todo, enfiou todo mundo no local só com login e senha, e todo mundo fica passando aquela porra daquela timeline ali, virou quase que uma Rede Globo de novo, velho. E ele manipula essa porra, colocando todo mundo no que ele quer que você saiba, entendeu? A gente não tem a menor ideia de como esses caras manipulam a gente. É aí que está grande e foda. Esse algoritmo aí que a gente vai saber logo
Logo, logo, como esses caras estão manipulando a gente. Inclusive essas questões dessas manifestações da Primavera Árabe e tudo mais, até chegar aqui em junho, isso aí, mais para frente, a gente vai ter que debater sobre isso também. Não é? Exatamente. E os caras estão, inclusive, eles estão estudando a gente, né? A Paula colocou aqui do Projeto Minerva lá, não é? Os caras estão estudando o que a gente posta. Ou seja, estão querendo saber como é que se formam as manifestações. Como é que se dá, qual é o sujeito que começa a passar um para o outro até se transformar numa manifestação de colocar a gente na rua. Entendeu? Então, esse é um processo foda. E é isso. E a mídia é uma guerra, né, cara? A guerra de narrativas e tudo mais. Praticamente é isso aí. É tudo que eu ouvi, né, e principalmente por não ter sido condenado em nenhuma afirmação que eu fiz, né, então humildemente eu acho que foi aceito assim, o que eu apresentei, né, e eu agradeço tudo que vocês falaram, porque completa mais ainda esse processo, né, e para mim eu anotei vários pontos aqui que passaram batidos e que eu vou tentar incorporar. Então, fica aberto aí o debate. Até julho de 2012, eu era completamente alienado, eu era um coxinha, era um cara criado dentro de um condomínio, exatamente dentro de uma bolha, e pensando sempre dentro da caixa, pensando sempre dentro daquelas perspectivas que um classe média, que um cara que nasceu com saneamento básico, com colégio particular, com mesada, com todas as prerrogativas que faz a gente branco, a gente dentro de um sistema, achar que aquilo que está na televisão nunca vai acontecer com a gente. E aí vem as manifestações. E, por incrível que pareça, na manifestação que eu levei 3 tiros, foi uma manifestação só 300 pessoas. E eu acho que aquilo tudo foi colocado para mim exatamente para eu ir que nem uma bala e continuar criando mídia, criando mídia. Foi uma manifestação, na verdade, em frente à Central do Brasil, onde estava, das 300 ali, 90% era do Colégio Pedro II de São Cristóvão e da Zona Sul, ali do Humaitá. E os caras simplesmente eles fizeram o que eles sempre fazem, vieram no sentido de informando em S e depois falaram, vamos atirar. E foi isso que eles fizeram, e atiraram na cabeça das pessoas. E isso daí foi, e eu sendo carregado pelas pessoas que estavam saindo do trabalho, começou a desvirtuar aquele medo que é criado dentro do sistema de comunicação monopólio em cima para a gente não ir para a rua. Então, ou seja, eu estou falando de um tempo que é bem antes de 2013, ou seja, eu encontrei a violência bem antes de 2013. E eu comecei a ver a televisão bem antes de 2013. Porque eu comecei a interpretar a televisão. Pô, será que isso daí que está passando no Jornal Nacional é verdade? Poxa, eu vou começar a criar uma mídia. Eu criei o Pense Fora na Caixa, para falar da cidade de Niterói. Aí entrevistei Bibi Ferreira, Marcelo Iuca, então fui entrevistando, até a Paulinha me ajudou lá, no caso da Bibi Ferreira. E eu não quis parar de fazer isso. E eu adotei um esquema na minha vida, quem quiser criticar pode criticar, que eu não vou trabalhar. Eu sou formado em História pela UFRJ e no momento eu não vou trabalhar. Eu estou trabalhando exatamente isso. Como é que eu trabalho? Eu ajudo, eu sou dono de casa, que nem não tem dona de casa, eu sou dono de casa. Eu moro com a minha mulher ganha muito dinheiro, eu sou dono de casa. E eu tenho tempo para pegar minha bicicleta e fazer uma ronda em todo o Rio de Janeiro, acreditem se quiser, para saber exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Se alguém está sendo assaltado, se alguém está vendo alguma manifestação de professores. Outro dia, agora aqui, houve uma manifestação em frente à Alerj, que é aquela manifestação onde entraram e bateram pra caramba nos professores, isso que não apareceu na televisão, que bateram nos professores, e antes de jogar o gás lacrimogêneo, fizeram o terrorismo psicológico na porta da Alerj, na escadaria, que eu vi, porque os caras, passando 25 policiais, todos altamente armados, tudo pacífico, mano. Que é o que falou mesmo, na mídia alternativa, era tudo pacífico. Ninguém estava querendo problema ali. Os caras montaram um problema, é o que vocês falaram aqui. Eles montam um problema para depois falar. Mas como eu já tinha sido estagiário dentro do sistema penitenciário, eu já entendi exatamente que o que eles provocam dentro do sistema penitenciário é o que eles tentam provocar, que eles provocavam naquela pequena célula, se chama Bangu até Bangu 17, que na época que eu estagiava era só Bangu 14,
Aí houve necessidade de fazer mais Bangu justamente por conta disso, porque eles já estavam treinando para fazer isso dentro da sociedade de 7 milhões de pessoas, que é a sociedade coloca. No caso, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Já prevendo a Olimpíada. Está entendendo? Então, qualquer coisa de Olimpíada aí, de manifestação, fechar aqui o rodoanel, essa parte aqui toda assim do retorno, eles já têm pré-determinado o que eles vão fazer e o que eles vão provocar para vir com a violência. Está entendendo? Então, por quê? Porque é o que eu vi exatamente quando tinha alguma coisa dentro de Bangu, e é o que eles faziam lá, que é um grupo tático muito mais violento, eu vou te dizer, é muito mais do que qualquer tropa de choque. Porque eles têm pré-determinação de tratar qualquer cara dali com baba. Dizem que é bala de efeito moral. Não, é bala de verdade mesmo. Mesmo porque eu vi as pessoas que são treinadas dentro de Bangu, como é que eles são treinados. Em 2007, isso 2007. Ou seja, eles estão querendo fazer a mesma coisa aqui. E eu fui de uma época ali de 2012, que eu comecei a descobrir ali, de baixo, sendo tratado ali pelo... O mais irônico é que eu fui tratado por um fuzileiro naval que estava trabalhando dentro do metrô, cara. Ou seja, que o cara foi dispensado do fuzileiro naval e estava trabalhando dentro da parte de metrô. Então, quando você vê os caras levando porrada no metrô, é porque o cara já foi contratado para isso, cara. Tá entendendo? O cara me tratando ali, botando coisa no meu ferimento, nas balas, porque fica um negócio de metal na pele, e depois tem que botar pomada durante um mês. O cara foi me falando, pô, isso aí eu levava muito, e deixa de chorar aí, deixa de chorar. Aí o cara vai conversando comigo e vai dizendo exatamente por que ele se tornou o cara que é o segurança do metrô. Tá entendendo? Porque ali é tudo mais fácil. Ele pode fazer aquela coisa ali sem ficar levando porrada e sentando no chão quente como fuzileiro naval. Aí o cara me falou aquilo, cara, despertou vários olhares assim, sobre uma perspectiva de dominação do setor civil, cara. E aí eu pensei, porra, o que o cara que é fuzileiro naval tá fazendo aqui, cara, me tratando das balas? Pô, qualquer coisa que aconteça aí, ele desce o pau tranquilo, tá entendendo? Ou seja, aí eu comecei a ver, cara, o cara é fuzileiro naval, o cara... Porra, aí eu fui vendo as outras pessoas, aí sou uma pessoa curiosa, aí eu fui ver que não só o fuzileiro naval, mas outro cara da aeronáutica, que foi dispensado, estava trabalhando em Botafogo, mano. Ou seja, tudo meio que organizado. Eu só estou abrindo para vocês, né, essa parte da curiosidade, que eu, cidadão, nascido não em berço de ouro, mas nascido exatamente como quase uma maioria de Niterói, que é 70% de classe média, cara, que não está nem aí. Porra, tá aí por quê? Quando leva um tiro, aí o pessoal vai lá na Icaraí e fica lá fazendo passeata com camisa branca. É mais ou menos o estilo de Niterói, é mais ou menos esse, cara. Por quê? Porque é exatamente isso. 70% da população de Niterói é classe média. Até o candidato do PSOL fala isso. Mas fala dentro não fala assim ao Léo. Eu vou cortar. Não, eu vou cortar agora. Eu vou cortar para o presente agora. Não. Não. Então, terminando aqui no caso, que nem no púlpito lá da LERJ, né? Terminando, né? Terminando. O Leomar fala pra caramba depois. Agora eu vou terminar, né? Tá entendendo? Eu vou terminar. Não, eu vou terminar então exatamente com o tour que eu fiz agora de bicicleta, assim, pela parte do que eu chamo de Boulevard Escandinavo até o Mad Max, né? Que é exatamente se vocês fizerem o tour para... Não, vocês vão ver isso, cara, vocês vão ver. Exatamente. Cara, eu treinei na Sem Teto Gol, tá entendendo? São vários Sem Teto Gol que vem depois ali do Rodonel, né? Do túnel que eles fizeram ali. Que aquilo dali eram várias pessoas que moravam ali, mais ou menos cerca de 200 famílias, eles tiraram de lá. Por que eu sei que são 200 famílias? Porque eu busco informação para saber quantas pessoas moravam ali. Então, segundo a mídia alternativa, segundo alguns jornais assim que gostam de passar as mazelas da sociedade, como o Povo, o Dia, disseram na época, que foi exatamente naquele local onde o cara levou uma porrada, deu uma porrada no agente público, e ele até trabalhava aqui, estudava aqui na UERJ, rodou até um problema no caso dele, porque o cara era do Eduardo Paes, um negócio assim, e aquilo dali é onde tinha o estacionamento dele, onde ele fazia o dinheiro dele, tiraram o estacionamento.
Uhum. Aí eu vou concluir, porque eu vi aquilo dali, eu me senti exatamente no Mad Max. Então, o Rio de Janeiro, não é só a propaganda aí do Freixo que está falando isso, quem anda o Rio de Janeiro vê exatamente o Rio de Janeiro que está sendo feito para uma população de turistas, não só escandinavos, mas turistas endinheirados da classe média alta, ou classe média, que tenha muito dinheiro, para aproveitar exatamente essa onda. E o que eu pude ver é que, eu não sei, a gente tem que torcer muito para que ninguém, depois do que o ministro da Justiça chamou tanto foco para a gente com relação ao terrorismo, porque acho que isso aí é chamar foco, a gente pelo menos reze, chame a Hare Krishna, chame a Candomblé, faça as principais entidades aí para proteger a gente, porque o que mais vai ter é o processo para os maluquinhos lá se explodir. E é isso que eu tenho que falar. Pronto, tchau, tchau. Assim, não, vamos lá, não sei, Marcelo quer falar aí, o Marcelo quer falar? Gente, mas tá. Boa tarde, meu nome é Ivna. Eu escrevo, gosto de escrever. E uma coisa assim que eu acho que, várias coisinhas assim eu quero tentar pontuar, vamos ver se eu consigo, num curto espaço de tempo, colocar as primeiras coisas. Eu acho que me chama muita atenção que a mesa do mediativismo é toda feita por gente que faz imagem. Como a questão do texto, ela fica em segundo plano, né? E aí me chamou mais a atenção ainda quando a questão dos textos do Greenwald, no Brasil, tem que se transformar em vídeo para as pessoas poderem chegar a essa informação. Então, por que eu quero trazer essa questão do texto? Porque eu entendo hoje que por mais que a gente vá para a rua, tome gás, tome bomba e bananá, essa não é a guerra principal. A guerra principal que eu vejo que está no mundo é a guerra da informação. Né? Por que a mídia ativista ela é tão perseguida? Porque ela traz a informação por um outro ponto de vista, ela coloca informação que a mídia corporativa não quer que seja colocada, e ela questiona a informação que traz, ela faz tudo isso. Então, acho que agora, nessa nossa nova situação, 2016, já tem 3 anos de 2013, o Facebook em 2013, ele era menos timeline no Rede Globo, porque ele ia aparecendo, na sua timeline ia aparecendo quase tudo daquilo que você curtia, a quantidade de informação era enorme, não sei o quê. Hoje em dia eles estão fazendo essa parada mesmo, eles estão testando a gente a todo momento. Eu lembro que essa semana mesmo, eu estava vendo alguma coisa, eu botei um texto, eu estava lá vendo minha timeline, lá na minha Rede Globo, lá olhando a minha timeline, de repente começou a enxurrada de foto de selfie. De gente que eu nem conheço. Eu nunca curto selfie de ninguém, eu não tiro selfie. Entendeu? E de repente começou a enxurrada de selfie. Tá me testando para ver se eu vou compartilhar, se eu vou curtir, se o que eu vou fazer com essa. E eu, uma pessoa que publica textos políticos, que o Facebook está me mostrando selfie. Gatinho pra caralho. Não, mas gatinho eu curto. Eu tenho 2, então eu curto os gatinhos. Não, adoro os videozinhos de gatinhos. Fala mal dos vídeos de gatinhos, não, porque eu tenho 2, eu adoro. Aí... mas é essa coisa. Então, acho que a gente tendo em mente que o elemento de guerra é a informação, a gente começa a ter que descobrir outras formas para dar a volta no Facebook. Entendeu? Como é que a gente vai dar a volta no Facebook? Então, por exemplo, o Facebook agora, a última coisa que eu vi lá do Facebook, qual que era a moeda do Facebook? Era o like, era a curtida, né? Então, tipo, não sei quem tem quanta curtida, não sei o que, curtir a página, curtir não sei o que. E agora parece que eles mudaram. Então, por exemplo, ia aparecer na minha timeline aquilo que eu mais curtia. Eles mudaram agora, não é mais pela curtida, é pelo compartilhamento e pelo comentário. Então, eu estou começando a perceber que na minha timeline está aparecendo as pessoas que comentam nos meus posts e pessoas que eu comento no post.
Entendeu? As coisas que eu compartilho, de quem eu compartilho. Então, o que o Facebook está fazendo? Ele está fechando mais a bolha. Ele está fazendo a gente mais conversar com o nosso próprio umbigo a cada dia. É isso que eu acho que o Thiago estava falando aqui, que eu acho que é interessante fazer. A gente fica muito confortável falando com o nosso umbigo. Como é que a gente chega e fala com a galera da direita? Se o nosso meio é o Facebook, como é que a gente fala com a galera da direita? E aí você tem aí vários problemas, porque você não consegue falar com a galera da direita, porque a galera da direita está mediatizada pela narrativa da mídia corporativa. Já é difícil pra caralho conseguir conversar com essa galera. Você tem que ter uma paciência, um amor no coração, sabe? Uma empatia, uma parada, sabe? Tipo, lei explicativa, sabe? Você joga o texto do Gattini, você vai falando, mas então Gattini, aí do Gattini você passa pra outra coisa, sabe? Já é difícil pra caralho conseguir. E aí o Facebook está me cortando o contato com essa galera. Cachorro reflexivo. Adoram. Eu também. Aí o Facebook está me cortando o contato com essa galera. Como é que a gente dá a volta nessa porra? Como é que a gente... Então, a gente depende... Será que a gente não tem que ser mais ativo? Em vez de a gente ficar com nossos umbiguinhos, né? Em vez de a gente falar com nossos umbiguinhos, será que a gente invadir a página da direita e começar a postar lá um monte de merda? Você começar a falar lá com ele, mandar mensagem, né? Sabe? Sair dessa coisa da timeline, sair dessa coisa da gente ficar preso ao que acontece na nossa timeline. Autoritarismo da timeline. A timeline, ela está dizendo, ela está me cerceando com quem eu troco ideia, com quem eu produzo ideia, entendeu? Então, isso era uma outra coisa. Agora, aí, voltando à questão da informação, e ainda mais a informação como palavra, porque eu acho que ela é mega importante, o vídeo, gosto do vídeo, mas o vídeo ele faz uma coisa que ele te coloca ali uma prova, né? E que já não é mais, porque a menina foi estuprada, estava o vídeo, o maluco estava dizendo, não, isso aí não é BMS não. Gente, o vídeo está na cara, está mostrando, mas pode ser interpretado de outra forma. Sabe? Então, até esse elemento de vídeo como prova já está caindo na mão da mídia. Sei lá. Então, aí quando eu saio do vídeo e vou para a minha área, que é a área da palavra, que é a área do discurso, estava até conversando agora com o Gui aqui fora, e uma coisa que eu acho que também pode ajudar a gente aí um pouquinho nessa questão da guerra da informação, que são a questão das apropriações de narrativa. Então, por exemplo, quando ele estava conversando com ele e falou assim, eu não gosto de empoderar, porque empoderar é uma apropriação de uma palavra gringa, e a gente pode usar fortalecer. Eu não vejo da mesma maneira, porque o empoderar, ele tem no meiozinho dele a porra da palavra poder, que é mega importante. E ele falou, mas empoderar veio da área corporativa. Falei, tá bom, o que aconteceu com essa palavra? Ela foi apropriada pela esquerda para fazer empoderamento, para falar sobre um empoderamento pessoal, sobre eu poder levantar e falar, olha, eu tenho o poder de exigir os meus direitos, eu tenho o poder de ter liberdade, vamos dizer. Agora, esse termo ele já foi para a boca do Eduardo Paes, que ele estava me contando ontem. Então, essa dança, essa questão de como é que a gente apropria narrativas, como é que a gente briga para manter certas narrativas na esquerda, como é que a gente faz para desvirtualizar, não sei nem se existe essa palavra, desculpa, mas para desfazer as narrativas da direita, por exemplo, para esvaziar as narrativas da direita. Uma forma que eu acho que é super válida, por exemplo, foi o que o senhor acabou de falar. O vídeo que teve 100 mil views, o primeiro vídeo fortão do Mariachi, pegou a narrativa que a mídia grande estava usando, que era do vândalo, e jogou contra ela mesmo. Na hora que botou PM, vandalizou a galera. Aí, caralho, como é que é essa parada? Por que chama? Então, é isso que eu estou querendo falar. O poder da palavra, não só da imagem. Sabe? Então, a gente ter em mente de que a imagem é importante pra cacete, mas enquanto a gente não se ligar naquelas narrativas, a gente está falando com
os umbiguinhos cerceados pelos pelos algoritmos lá da porra do Zuckerberg, que fica usando a gente de cobaia para saber como é que ele pode manter o poder dele. Até homossexuais é horroroso. Ah, não, tá rolando agora a parada hétero, viu? O cartazinho, eu falei, gente, se eu pudesse escolher ser gay, eu escolhi agora, porque eu não quero participar. Eu não quero. Esse cartaz fala, não quero ser assim. Não, Mas então, é mais ou menos isso que eu acho que, de repente, a gente, como mídia ativista e essa parada, eu sou um homem com uma câmera, né? E essa parada, a diferença entre ser um homem com uma câmera e entender a mídia ativismo como transformação mesmo, né? Como participação transformativa, né? É uma coisa de ação, mais ou menos a coisa da pesquisação na academia, né? A metodologia da pesquisação, que você não vai pegar o seu objeto de estudo, vai ficar, olha, toma aqui um formulário, responde aí para mim, aí eu vou para casa, vejo aquele formulário não mexeu nada contigo, nem comigo, porque eu vou pegar um dadinho ali, vou fazer de qualquer jeito e vou escrever minha tese. A questão da pesquisação, não, na hora que eu estou fazendo a pesquisa com o meu objeto, que é horroroso isso, né, chamar a pessoa de objeto, mas na hora que eu estou fazendo a pesquisa com o sujeito da pesquisa, eu estou fazendo perguntas, eu estou interagindo com ele de modo tal que ele também vai transformar a forma dele de pensar, e a minha forma de pensar vai ser transformada pela resposta que ele traz, e a minha forma de interagir. Então, acaba sendo um motor de geração de ideias, geração de ideias, geração de ideias, geração de posição, e mudança de opinião, mudança de postura. E eu acho que a gente está precisando fazer isso. A gente está muito paradinho na nossa postura. Eu acho que a gente, ainda na questão mediativista, que para mim é o que mais me preocupa, eu acho que a gente tem que pensar seriamente em descolonização. A mídia ativista, essa mostra, ainda é branca, masculina, heterossexual, sabe? Na hora que você tem, então, por exemplo, na hora que você tem alguém que é tido como ativista, que faz uma merda, e que você vai virar e você fala, maluco, tu fez merda, tu tá errado. A superioridade, aquela pessoa sente agredida pessoalmente, por quê? Porque é como uma superioridade. Eu sou o correto, eu sou o certo, eu tenho o poder da razão, a razão é minha. A razão é a arma do homem branco heterossexual. Eu tenho a razão, cala a boca você, porque eu estou correto, foda-se o quê? Então, quando a gente não tem a capacidade da gente mesmo, entre a gente, virar e falar, maluco, tá errado, e o outro não tem a capacidade de, caralho, errei mesmo, puta, foi mal. Simples, fica arrumando justificativas e outras narrativas, e que acabam entrando de novo para o mesmo umbigo, da superioridade. Então, me preocupa muito a gente que faz mediativismo, eu não sei se eu faço, sei lá, a gente que faz mediativismo, a gente ficar nesse papel de eu sei do que eu estou falando, porque a gente não sabe do que a gente está falando. Então, quando a gente faz um texto sobre a questão do genocídio do povo negro, a gente não sabe do que a gente está falando. A gente tem que ser absolutamente humilde em relação a isso. Qual vai ser a narrativa que eu vou colocar nesse texto? Eu acho que é uma coisa de pensar. Como é que eu vou pensar a narrativa desse texto? A partir de mim, vai sair errado. Vai dar ruim. Eu tenho que conseguir entender a narrativa de quem está sofrendo aquilo para eu tentar, quem sabe tentar colocar a narrativa no meu texto. O que é muito difícil, porque obviamente o meu texto ele vai fazer sentido com os sentidos que eu estou colocando. Então, eu acho que esses elementos de trabalhar a informação que eu acho muito importante. Primeiro, humildade, sabe? A gente não tem razão. Primeiro, acabar com a razão, acabar com a ignorância emocional que a gente tem. A gente olha o outro. Então, por exemplo, eu vi muito trazer a questão lá do Rafuco, que aconteceu muito. Eu lembro que quando rolou, pô, Rafuco, tu mandou mal. A quantidade de gente defendendo ele. Porque, gente, ele é meu amigo, não fala assim do meu amigo. Isso é muito perigoso. Isso é um biguinho máximo. Vou terminar.
Tá, Opa, não, eu vou terminar agora. Outra coisa. Bem melhor, né? Mas deixa eu só terminar, porque nem todo mundo vai estar no bar. Nem eu sei se vou estar no bar. Mas deixa eu só terminar. A outra coisa que eu vi que ficou muito forte, me chamou muita atenção, foi a galera defendendo e falando, gente, isso é burrice. Então, quando uma pessoa negra fala, você me violentou, e a resposta que dá, que o branco fala, é burro. Como assim? Então, a ignorância emocional por trás da informação, ela é muito grande. A gente tem que praticar a empatia, e a empatia é uma parada emocional. Então, toda vez que eu vou trabalhar uma narrativa, eu tenho que perceber todas as questões emocionais que estão em volta da narrativa. Então, era mais ou menos isso. A gente tomar cuidado com a informação, a gente entender que a informação é muito poder, é muito poder a informação, e a gente não achar que informação é só um vídeo no Facebook, entendeu? Que a informação escrita, eu de repente, lá eu te daria uma pilha para você, porra, vamos rever essa parada aí, será que a gente tem que transformar em vídeo mesmo? Sei lá. Muitas questões, não tenho muita capacidade de falar português também, e também sou homem branco hetero-europeu, máximo nível de incrível etnocentrismo puro, colonialista puro. Proprio una posição de... Mas gostaria também de dizer que, por exemplo, tu não mostraste muita empatia quando descreveste a direita como mediatizada, é tipo como um grupo de gente que está lá a fazer selfie, porque não é só assim. Há uma dimensão do pensamento da esquerda que tende a ter uma implícita ou explícita complexo de superioridade no confronto da direita. E isso é muito problemático, não só em termos do feito que não é verdade, mas também no sentido estratégico. Isso é fundamental. Eu sou italiano e me lembro muito bem quando, ao início da era berlusconiana, toda a gente da esquerda estava a dizer nós somos superiores, a gente vai entender que isto é um clown. Claramente que não, ele ganhou, porque não é tão fácil. A outra questão é que não é só uma questão de informação. Informação não é tudo. A política agora é afetiva, emocional. E não vai ser uma posição, como pode ser uma posição de esquerda, não vai ganhar só através da informação, só dizendo a gente esta é a verdade, apesar do fato que dizer esta é a verdade é sempre um bocado problemático. Por exemplo, agora com tudo o que está acontecendo com Black Lives Matter na América, toda a gente que está no outro lado não vai ser convencida só com a imagem de polícia que vai matar os negros, não só com isso. Isso é importante, mas não é tudo. Acho que aqui a dimensão, acho que tu falou da dimensão estética do mediativismo, acho que foi tu. Eu acho que é muito importante, porque o mediativismo, além do feito que esta definição é muito complicada, mas tem também que pensar a dimensão estética da mensagem. Não só criar informação, mas como, em que maneira, como criar uma narrativa, não só uma narrativa informativa, mas uma narrativa afetiva, que pode ser alternativa à narrativa de direita. Isso acho que é fundamental. E também a última coisa, é só tipo uma série de ideias, não vou fazer uma longa intervenção. A última coisa de ser muito cuidado com sobreestimar o impacto dos mídias, new media, muito cuidado. Eu me lembro que, por exemplo, toda a questão da Primavera Árabe em Egito, e todo o ativista egiciano que disseram ao final, sabes quando iniciou a revolução? Quando Mubarak fechou Twitter e Facebook. Porque quando os mídias foram fechados, a gente andou na rua.
neste momento começou a revolução. O mediativismo é importante, mas tem uma dimensão de remoção do commitment na gente, porque muito de frequente acontece que a gente é satisfeita de fazer um like, de partilhar um vídeo, de organizar um evento. É isso. Não, então, a mídia tem sempre uma double sword. Duplo sentido, exatamente. Então, sobreestimar o poder da mídia, sobreestimar a liberdade de mídia, porque também a internet não é livre. Algoritmos ao nosso Facebook, mas também Google, também a internet é estriada. É muito estriada, porque se tu vai a controlar, a verificar, há muito poucas multinacionais que controlam muito da internet e vai controlar não diretamente, mas indiretamente também, na maneira que o fluxo de informações são dirigidas. Então, não é só um contexto livre. E, ao final, é muito importante de não perceber o new media como só alternativo ao mass media, mas pensar muito a relação entre mass media e new media, porque é a maneira em que, a minha opinião, é que a mais importante não é a maneira em que o new media acontece a criar uma narrativa alternativa, mas na maneira em que o new media acontece a criar uma narrativa alternativa que vai a influenciar o mass media, porque neste momento vai criar uma diferença. Porque se fica alternativa, vai ficar entre nós, entre a gente que... então, é isso. Desculpa o português. Sou André, sou um pesquisador em Lisboa. Eu estou fazendo um postdoc em Lisboa. Estou aqui 6 meses para pesquisar sobre a relação entre arte, cidade e protesto. No contexto dos Jogos Olímpicos também. Aqui estou apoiado na UFRJ. Bom, meu nome é Fabiana, eu não sou mediativista, né? Assim, não me reconheço nesse espaço. Mas assim, eu tinha uma pergunta, na verdade. Quando o Guilherme falou, eu anotei aqui, que... Anotei a coisa errada. Que para a tecnologia compartilhar é importante, eu fiquei pensando em como que a gente pode estar usando isso, que na verdade eu vim da academia, né? Como que esse conhecimento que a gente produz na academia pode estar chegando mais na cidade? Por exemplo, eu fiz várias pesquisas que não chegaram na cidade, né? E eu acho que, de alguma forma, tudo isso que o mediativismo tem feito nesse período, é isso, assim, isso que você viu, você não pode deixar na gaveta, sabe? Pode ser uma função importante. Aí eu queria realmente parabenizar a pesquisa do Marcelo, porque eu acho que quando você pega um assunto como esse, que é super novo, de uma forma de produção de conhecimento e de visão sobre a cidade, coloca isso no espaço de pesquisa, está também permitindo que a gente faça o contrário, que é trazendo as pesquisas para a rua. E eu queria ver como é que vocês pensam isso, eu não sei se vai ter tempo de vocês falarem. É isso. Eu vou deixar o Guilherme responder, né, de repente. Mas, assim, não tem uma resposta para isso. Assim, eu tenho um tempinho do Xandu. Né? O Xandu foi um cara que estudou comigo 8 anos aqui, Ciências Sociais na UERJ. Eu fiz graduação nesse prédio. Né? E aí ele queria fazer uma declaração de uma poesia. Né? Olha que coisa. Mas eu só, antes do bar, eu só quero agradecer de novo, colocar que vocês, a Ivna, o André e o Pedro e a Fabiana, e os que ficaram calados também vão falar mais tarde, porque o Marcelo tem uma vasta experiência e tomou inclusive bala de borracha. Nessas recordações do Facebook, ele aparece lá com a bala de borracha, né, que eu compartilhei em 2013. Só queria destacar que o cerne da minha pesquisa, e eu concordo com várias das afirmações que vocês fizeram em torno da necessidade política da gente pensar as articulações, mas o que me interessa aqui no âmbito da comunicação, e eu já tinha falado isso com a Ivna, é essa relação que a gente tem com a máquina. E aí essa questão que você traz do texto, eu acho importante sim de pensar o texto como parte do mediativismo, ainda que ele não seja o elemento mais visível. Né, o elemento mais marcante, né, é a imagem, realmente, o vídeo,
a foto, né? Agora, o texto, ele entra nisso também, porque ele é um texto mediado tecnicamente, né? Ele não é um texto livro, ele não é um texto carta, né? Que são elementos técnicos também. O livro é um elemento técnico, a carta também. Desde que inventaram a escrita, é uma tecnologia, né? Então, quando eu estou falando de tecnologia, eu estou falando de um universo material que é desprezado e que aparece, por exemplo, nesse algoritmo que vocês destacam. Que o algoritmo ele é meramente técnico, né? Ele é meramente técnico. E a gente não sabe o que é. Exatamente porque ele é invisível para a gente. Mas ele afeta a gente, ele opera na gente uma forma específica de lidar com essa tecnologia. Para fazer um selfie de direita, para fazer a música da Anitta, para fazer tudo, para fazer o jornal o Globo. Porque, assim, o Globo, ele é feito... A gente, quando fala de mídia corporativa, eles já têm o espaço deles, mas eles atuam nesse espaço que aparentemente seria alternativo, e um alternativo hegemônico. Que o Facebook é isso. É o que eu aponto no artigo, uma encruzilhada. O artigo eu envio semana que vem, porque eu vou apresentar ele ainda, né? Então, assim, é uma encruzilhada, como se o Ney já tinha me falado quando eu entrevistei ele. E é nessa encruzilhada que a gente está lidando. Quer dizer, é um desafio enorme. Assim. Eu não acho que a gente tenha resposta agora de alternativa, mas é bom que a gente pense nisso. E é bom que a gente toque nesse ponto. E, por exemplo, só para fechar, essa coisa descolonial que você falou, é óbvio que me incomoda, mas foi o viés da pesquisa até aqui, não que eu quisesse, né, uma mesa com machos e uma mulher só, por exemplo. Porque não é nem uma mesa. Não é nem uma mesa, né? Pela metodologia que eu adotei, que foi a bola de neve, eu acabei chegando nessas possibilidades. Eu tive que fechar uma primeira fase. A segunda fase, como eu falei, eu vou observar nas mídias, né, quem consegue desempenhar esse papel. Porque, para mim, quem está no Facebook está fazendo alguma espécie de mídia ativismo, né? Quando se posiciona politicamente. E aí eu alargo essa noção sem essencializar, sem ter uma essência de falar assim, sem querer comprar uma briga com o André Miguel, eu falo, eu sou mídia ativista. Mas assim... Exato. Não, mas eu estou pegando o teu exemplo, porque eu não sou contra a essência. Mas eu acho que se a gente sai da essência, a gente alarga essa possibilidade. É a mesma coisa a identidade. Eu não sou contra a identidade, como tem gente que é contra a identidade. Até porque é uma ilusão. A identidade vai existir, entendeu? É constitutiva dos seres humanos, dos grupos que se formam. Então, assim, não adianta ser contra a identidade. Anti-essencialista. Não é um anti-essencialismo, mas é um alargamento das possibilidades para você enxergar o mídia ativista, a prática mídia ativista, mais do que o ser mídia ativista. Então, a Ivna, ela pode não ser mídia ativista o tempo todo, mas em alguns momentos ela é. Ela se faz mídia ativista, ela se faz. Né? Aí é uma questão discursiva, como você apontou bem. Mas eu acho que, então, a proposta é que quem não estiver muito cansado, né, a gente tente esticar um pouquinho e dar sequência, porque eu acho que tem muito pano para manga na discussão, e a UERJ está numa situação precária. Né? Preciso colocar isso, já que estão transmitindo aí, estão gravando, né? Não tem segurança, não funciona o elevador, está perigoso, entendeu? Então a gente pode fazer um ocupa-bar, entendeu? Em algum lugar, né? Esticar um pouco mais para quem quiser. Tá. Então, tem as contradições. E vou chamar o Xandu, destacando por fim que a tecnologia ela possibilita autonomia, mas ela gera controle também. Né? E a gente está é uma armadilha, né, também. Então, assim, a visibilidade que ela dá controle. Xandu. Exato, André, eu queria destacar isso, né, que é importante. E vocês é que trouxeram, não falei isso na apresentação. Né? Ou seja, tudo que eu falei aqui é contribuição de vocês, eu fiz só um reparo aqui. Então, novamente, muito obrigado. Vamos ver o que esse cara aprontou para mim hoje, né? Porque eu não sei o que vem por aí, que eu não só combinei dele vir. Né? Obrigado a todos os mediativistas, dizer logo de cara que vocês realmente fizeram a diferença, todo mundo que foi para a rua registrar as manifestações todas e essa interação com o Facebook fez realmente esses tempos darem uma diferença, né? Apesar de eu ter lá as minhas meia horas de críticas também. E, enfim, vamos lá. Essa aqui eu preciso contextualizar, porque trata-se de um episódio de
de facebookagem, de mediativismo, de tudo misturado. E o caso da Cláudia, uma senhora que foi baleada dentro de casa, né, teve as coisas dela furadas dentro de casa e ela acabou falecendo, e o policial, né, responsável por essa desgraça acabou enfiando ela no porta-malas de um camburão, saiu disparado e aconteceu uma tragédia ainda maior, que foi aquele corpo ser arrastado pela rua esguichando sangue. E aí eu não me lembro direito qual é a data disso, porque ficou esse poema sem uma data. Eu até trouxe uma cópia para vocês, mas eles não vou distribuir isso, vou botar logo as correções. Tela quente. Um tempo quente, na tela da TV, mostra a minha dor de ser morno. A cada dia, um pouco mais frio. A cada capítulo, sou menos você. É como a gente se vê, quando se vê, se é que se vê. Na tela da TV, outro tempo quente. Acontece na sala, de casa, favela. Era Cláudia. Mulher atingida no alto do morro, sua TV furada de bala. Parece que sangra em LCD. Será Congonha? Gambá? Será Grota? Será que é estádio de sítio? Será que é falta de Copa? Mas parece ser algo de Paralimpíada. Eis que a cena macabra apresenta um pacote de vida jogado na mala entreaberta do carro, que já corre vazado, parte batido e um corpo arrastado em esguicho de sangue faz tempero sinistro por televisor. Notas precárias informam. Números soltos em obituários. A economia despreza os 20 centavos que faltam e o chiclete que masco não acalma meus nervos, nem paga meu tempo de frente para a tela do computador. Hoje marcaram churrasco, serviram pneus em petiscos no asfalto. Era só tempo quente, pistas interditadas, o povo bravo a fazer das tripas de Cláudia seu próprio coração. Um grito abafado, um clamor de socorro, esse que ninguém escuta. Um truque de pós-jornalismo, explodiram vídeos, fotos, textos, narrativas de dor, argumentos capazes de juntar os pedaços, reconstruir a pessoa. Quando uma outra cruzada começa, de onde menos se espera, direto da tela do computador. O desafio, surgido ao vivo, passou pelos fios, evento em destaque, o fato jogado nas redes, juntou curiosos e quem estava à toa, toda a gente, por solidariedade, entrou nesse jogo, somou mais milhares, idosos, mulheres, crianças, todos nessa ciranda, agora eram Cláudia. E sua morte trágica assim se viralizou. E a partir do teclado, era verbo e revolta. Eram impiedosos passeatas, na banda larga, palavras de ódio aos políticos, aos governantes, contra a opressão da PM, movido pela causa. Botavam temperatura máxima pela internet. Até que identidades fake começaram a fazer ameaças. Perseguir anagramas expostos. Avatares maliciosos lançavam palavras de força, amedrontando internautas, estudantes, trabalhadores, pessoas incautas. Agora caçadas por figuras amorfas. E Cláudias se tornassem ex-Cláudias, anti-Cláudias, até que assinassem de próprio punho uma hashtag de idiota. E pós-Cláudia, nessa teoria moderna, tornou-se uma incógnita. Era Cláudia de novo, ferida, tornada uma vaga lembrança, Cláudia trocada por outra. Agora Maria, Jussara, Ivete, também carcomidas por hackers, suspeita-se. O desequilíbrio de lítio é um vírus, seguido de um clique no mouse. E afinal, quem é Cláudia? Se não é minha amiga, colega, parente? Não ligo, não curto, não compartilho. Há uma panela suja na pia, uma faxina incompleta. Tenho muito o que fazer. E também me imponho o castigo. Eu também me desligo da tela. Não, mas lá fora não. Um tempo quente ainda é quente. Acontece do nada e de repente também invade minha casa. Procuro o abrigo antibalas perdidas que me atinge em cheio. A TV. Só outra TV desligada na bala. E desse jeito me esqueço quem sou, se era Cláudia ou não era, se era Marildo quem foi, se era gente já fui, se fui índio não sei, afinal eram latifundiários contra quem, Caiovás, Gaicurus, Funios, já não sei que outra tribo se esvai. Sigo em frente, pois tudo que sei é que sou modelo de gente de bem, fazendo calor outra hora, agora enlatado dentro do metrô, do trem, do buzu, estava a pé, sei que uma pedra voou, quase me acertou, outra multidão
explode em revolta. Na hora da janta, na TV, tela quente, faz muito calor. É sinal de que alguma coisa pesada lá fora certamente já incendiou. É isso. Obrigado, obrigado. Só para dar um adendo, assim, muitos dos grupos, dos saraus que ocupam as ruas do Rio de Janeiro, e está muito bonito na Zona Oeste, em lugares assim, que são não só fundamentais para a cultura carioca poder se expandir, mas dentro de favelas. Por exemplo, esse fim de semana a gente vai ter um encontro dentro de Senador Camará, vamos ter um outro encontro também muito bonito no Fumacê, e na Providência, e a gente está vendo assim que boa parte dessa juventude bem mais jovem do que eu, digamos assim, se uniram depois desse 2013, depois dessas manifestações, depois dessas interações todas, e todas ligadas em mediativismo, em modos de recorrer a novas formas de se comunicar, de poder se encontrar, esse afeto todo. Então, eu acho que é isso. Essa roda aqui só completa aquilo que está lá fora, incendiando. Valeu.